Meu nome é Aragonê Fernandes, hoje sou juiz do TJDFT e também sou professor de Direito Constitucional do GRAN Curso Online. Quando lá atrás eu tinha os 16 e comecei a estudar para concurso, é curioso porque adolescente não sabe muito o que quer da vida não. Mas eu vendia cachorro-quente na época, eu e meus pais, na porta de um curso preparatório aqui de Brasília. Porque era o curso em que minha irmã fazia a preparação, a gente levava o lanche para ela e ainda vendia e ganhava grana, né? Então foi o primeiro ponto que eu tive familiaridade com o universo dos concursos públicos, assim, para chamar a atenção. Normalmente as pessoas falam, quando dão aula para concurso, ou quando estão na carreira pública, eles falam, eu passei para tal concurso, passei em tal colocação para tal concurso. Ninguém fala das reprovações, né? Mas elas fazem parte do caminho. Alguns episódios me marcaram muito. Era concurso para o TJDF, que curiosamente é minha casa hoje, mas para o cargo de nível médio. E eu disputei a seleção inclusive com minha mãe. Ela tinha 50 anos e 5 filhos. Eu tinha 17, acabando de sair do ensino médio. Então eu tinha as coisas mais frescas na cabeça. E na minha cabeça eu tinha uma obrigação de passar na frente dela. Eu tinha como meta passar entre os 10 primeiros. Minha mãe, que pegava a minha apostila e não ia pro cursinho preparatório, ela passou 1000 colocações na minha frente. Foi nesse dia que eu aprendi que ou você estuda ou você não passa. Falei, vou estudar para analista do TST, estudei durante 1 ano. Até que teve um episódio marcante que no dia da prova, eu estava muito bem preparado para a prova objetiva e caiu na discursiva algo que era esperado. Falei, vou ali ao banheiro, lavar, botar uma água nas mãos, no pescoço, voltar melhor. Não voltei, porque eu estava com a chave do carro no bolso e ela tinha um sensor do alarme e eu fui eliminado. Eu fui para casa chorando e meio chateado com Deus, sabe? Eu falei assim, por que o senhor fez isso? O senhor sabe que eu estudei durante 1 ano. E curioso, eu voltei para os bancos como aluno num curso preparatório e saiu o concurso para o Supremo Tribunal Federal, que eu nunca quis trabalhar lá. Eu já trabalhava no STJ e achava mais legal. E eu estava bem preparado, dos 150 itens eu sabia 142. Eu terminei a prova em 2 horas e pouco, baixei a cabeça e comecei a chorar. Eu falei, eu passei entre os primeiros. Quando saiu o resultado eu realmente tinha passado entre os primeiros, né? A prova foi num domingo, na terça-feira, tinha entrado um ministro novo no STJ e ele me chamou, falou, eu quero que você seja meu assessor, que era um cargo em comissão muito alto, meu salário mais do que dobrava. E eu falei, ministro, tem um problema, porque eu fui aprovado no concurso do STF. E ele falou, a prova foi domingo, já saiu o resultado, minha mulher fez essa prova. Foi até divertido, porque eu falei, não, ministro, mas eu tenho certeza que eu passei entre os primeiros. Ele começou a rir e falou bem assim, não há problema, eu te requisito. É curioso porque eu saí de técnico para analista, o que era um salto na carreira, e saí de uma gratificação pequena para a maior gratificação possível, em meses. Então eu entendi a chave. E o STJ, que foi aquela minha casa sonhada lá no começo, continuou sendo a minha casa com a mesma cadeira, e aí eu fiquei por 12 anos. Eu falei, vou tentar voos mais altos. E eu atirei numa direção, que era juiz, promotor e defensor estadual. E aí eu lembro que minha mãe me chamou para comer um bolo na casa dela, né? E ela falou bem assim, ei, meu filho, já pensou? A gente saiu lá da Paraíba passando fome e voltar com você, juiz? E aí foi curioso, porque nessa de ir fazendo prova, eu ia fazendo e reprovando, né? Eram muitas fases, às vezes eu passava em uma, reprovava na próxima. E eu sempre liguei para eles dois e falava bem assim, meu pai e minha mãe falavam, ó, reprovei. Aí meu pai falava, não tem nada, uma hora dá certo, continue. E aí comecei, passei, pai. E ele falava bem assim, oh, que bom, meu filho, acabou. Eu falava, não, ainda tem a próxima. Aí eu ligava depois de outro concurso, passei, acabou, não, ainda tem a próxima. Mas você já passou. Eu falei, não, é de outro concurso. E aí começou, engraçado que são muitas fases, eu fazia muitas provas. Em 2011 eu fiz 14 provas. E aí, quando eu fui fazer o concurso de juiz do DF, eu fui avançando de fases, né, juiz, promotor DF aqui, fui avançando e um dia saiu o resultado da prova oral, né, que era a última. E ele perguntou, passou, meu filho? Eu falei, passei, pai. E ele perguntou, acabou? Eu falei, acabou. Mas eu tava falando, não era pra ele, era pra mim. Hoje
eu passei em alguns concursos e dou aula numa instituição que, graças a Deus, eu sou muito feliz. Eu já dei aula em muitos cursos, muitos mesmo. Eu tinha anunciado, não vou mais dar aula. Minha mãe me ligou, anunciei no Facebook e tal. Minha mãe me ligou e falou bem assim, deve ter doído essa decisão. Eu falei, foi. E aí, recebi um convite do Gran Online para dar aula online, né? Eu falei assim, legal. Eu vou lá, pensei, vou lá gravar as aulas para eu ter, depois para eu mostrar para os meninos quando eles crescerem, que o papai dava aula. E só vou gravar e vou embora. Mas eu vi um profissionalismo, uma vontade realmente, eles têm um lema lá, mudar vidas, né, por meio da educação, e eu vi que estava todo mundo comprometido nisso aí. E eu vi algo que me chamou mais a atenção, talvez, porque eu poderia entregar as armas iguais para qualquer pessoa do país inteiro. E com o online a gente chega desde a capital do país a qualquer lugar, velho. A gente chega no interior do norte do país, no interior do sul do país com a mesma qualidade. E isso me chamou a atenção, eu diria que isso me encantou. E acabou que aquela ideia de gravar e ir embora foi pro beleléu, né? Eu gostei do que estava fazendo. Eu sou Aragonê Fernandes, sou juiz de direito do TJDFT, sou professor do Gran Online de Direito Constitucional e acredito de verdade que o que mudou minha vida também pode mudar a sua. Aqui, todo mundo pode. Eu sou Gran.
Você já assinou o nosso canal no YouTube e ativou as notificações? Ainda não? Então faça agora mesmo. Ao fazer isso, você receberá o melhor conteúdo para concursos, as melhores aulas, as melhores dicas, as melhores entrevistas, tudo para encurtar o seu tempo de preparação até a nomeação de maneira gratuita. Então fique por dentro assinando o nosso canal. Boa aula para você, bom evento e conte sempre conosco. Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sei que tem gente do país inteiro querendo ser juiz federal. O momento está chegando, porque o concurso TRF1 está se aproximando. O TRF1 é magnânimo. Ele abrange 14 unidades da federação. Para conversar sobre o concurso, eu trouxe meu amigo, professor de Direito Constitucional, divide a cadeira comigo no Direito Constitucional, Valci Spanholo, que é juiz federal da primeira região. Olá, pessoal, tudo bem? Vocês já viram a responsabilidade, né? Dividir constitucional com aragonês, uma fera com tantos aprovados no nosso Brasil aqui, é um desafio enorme. Mas sejam bem-vindos à nossa conversa aqui. Realmente o nosso Tribunal da Primeira Região é um privilégio ser juiz da Primeira Região. Sou aprovado do 15º, penúltimo concurso. Então ainda estou um pouquinho com o lombo aqui, na linguagem gauchesca, que ainda calejado aí de ter recém concluído essa etapa da vida aí. Mas nada, rapaz. Foi 2015 que você tomou posse? Isso, janeiro de 2015. Nossa, já está vitaliciado? Já. 4 anos de estrada? Os cabelos já estão começando a embranquecer. Rapaz, aqui. Você falou do cabelo embranquecer, Valci. Eu vou te confessar uma coisa. Tem 7 anos que eu tomei posse no TJDF. Eu olho as fotos da posse e olho agora. Aconteceram 2 fenômenos. Primeiro, segundo as palavras da minha filha, meus cabelos estão ficando loiros. Segundo, e isso não é o mais importante, luzes, né? Não é o pior, porque o inferno tem subsolo. O problema não são os que estão ficando brancos, são os que estão se suicidando, Valci. E eles estão se suicidando numa velocidade de progressão geométrica. O negócio não tá bom. Mas não vamos contar esse lado aqui, porque senão nós não vamos encorajá-los a fazer o concurso. É nada. A responsabilidade. Quem topa um concurso de juiz, de promotor, de defensor, está ciente da responsabilidade que vai assumir. Mas topa a parada. Porque, sem dúvida, é uma missão muito importante. Quando eu estava estudando, e você também deve ter passado por isso, o pessoal fala assim, é uma dedicação quase de um padre, o juiz. É um celibato. Né? E eu só quando assumi que eu fui entender o que o pessoal falava. A gente tem algumas restrições, inclusive de vida social. Muitas, né? Restrições de vida social, mas que se justificam. Pelo que a sociedade espera, inclusive, do cargo que a gente ocupa. Mas é prazeroso. Eu acho que a gente tem, sim, que ter uma noção. Eu falo sempre, antes de entrar nesse mundo do concurso e falando para os colegas, os futuros colegas, a gente tem que pensar antes se está propenso, se predispõe a pagar o preço. E esse preço nessa fase em que eles estão da dedicação quase sem vida, né? Vida social, vida quase, a gente deixa de ser quase um ser humano para ser um concurseiro, mas depois também tem os seus ônus, tem os bônus, é óbvio, é prazeroso, mas como eu sempre falo, faria tudo de novo, não mexeria uma vírgula. Eu advoguei 15 anos antes, então já cheguei um pouco veterano aí na carreira, mas assim... Eu posso te fazer uma pergunta indiscreta? Quantos anos você tem? Hoje estou com 43 anos. Massa. Ele tem 43 e está há 4 como juiz. Então você tomou posse com 39. Com 39. Eu aprovei com 38 anos. 38. É uma coisa que eu tenho ouvido muito, o pessoal fala, mas só tem passado gente mais nova. E o CNJ tem visto isso, tem inclusive dados estatísticos de 2 movimentos. Tem entrado muita mulher e tem entrado muito jovem. Há preocupação de entrar muita mulher? Não. Há preocupação de entrar jovem? Há. No tribunal em que eu trabalho, o Valci, teve uma moça que foi entrar com 25. E é a idade mínima no TJDF, inclusive, 25. E sabe qual era a preocupação do curso de formação? A moça que estava entrando com 25. Se ela teria ou não maturidade para lidar com aquela situação. Você já viveu um bocado, eu já vivi um bocado. E você entende realmente que com 25 anos você não tinha a maturidade de hoje.
Não, isso é verdade. Né? Então, assim, o pessoal que está mais velho em casa, às vezes fala assim, mas é possível, eu tomei posse com 32, tá? E é possível entrar mais velho? Com 45? Com 50? Também. E a área federal, e nós hoje estamos falando para os colegas aí que estão focando, nós estamos falando do tribunal, de um concurso da magistratura federal. Vocês têm que observar essa mesma preocupação em relação à aprovação de colegas mais novos, ela não é tão comum na área federal. Se vocês observarem o perfil dos aprovados na magistratura federal, ele é um pouquinho mais diferenciado justamente por isso. Eu acredito que nós somos, em grande parcela, a maioria já passou por outros cargos públicos. Embora eu sou um exemplo muito questionado, mas se você não for aprovado na AGU, na PFN, você não vai passar. Não é. Eu nunca tive um cargo, nunca fiz uma opção antes. O seu primeiro cargo público foi o de juiz federal? Eu exerci outros cargos, mas aí cargos comissionados na área das assessorias de municípios, porque na época eu fiz a opção de não fazer, mas cargo, posse, efetivamente, cargo efetivo. Eu fui aprovado para conselheiro do Tribunal de Contas, auditor do Tribunal de Contas, fiz segunda fase de vários concursos, mas cargo mesmo, porque era o meu foco. Eu decidi que quando eu voltei a fazer, eu tive 2 momentos na minha vida de concurso. Quando eu decidi voltar, em 2010, eu decidi voltado à magistratura federal. Era o meu foco. No primeiro momento, você estudava para juiz federal ou estudava de modo geral? 2010 para cá, eu voltei, porque o meu primeiro concurso foi da 4ª Região, em 2010, acho que foi maio de 2010, eu estudei 45 dias e quase já obtive a aprovação na prova objetiva. 4ª Região é o concurso que volta para os estados do Sul, que ele é de lá, inclusive. Sou gaúcho, sou interiorano, a maioria acho que já conhece minha história aí, tem uma história bem um ponto fora da curva aí, em termos não tenho tradição nenhuma no mundo da magistratura, mas assim, eu sou gaúcho, sou interiorano, morava numa cidade de 15 mil habitantes, então já temos aí uma primeira dica que eu acho que é importante dizer assim, esquece esses problemas de dizer que você não tem capacidade, que você não está preparado, que você não nasceu para isso. Eu sou um exemplo, e aqui eu falo, o Aragonê me conhece, sabe que eu não tenho vaidade nenhuma, isso não me enche os olhos. Eu falo porque eu vejo muitos colegas... Porque você entende que é efetivamente possível a todo mundo. Basta querer e pagar o preço. Se sujeitar a pagar o preço. Não há nada que impeça... Eu vou fazer uma pergunta para você que é meio... Você é o advogado do diabo. Você se acha um cara brilhante? Não. Os caras do teu concurso, você enxerga alguém brilhante? Não. Pessoas normais. Não. Pessoas normais? Normais. Mediano? Normais. Alguns que tiveram algumas facilidades que souberam aproveitar. E os demais são todos raça e coragem, dedicação, empenho, sacrifício, abrir mão de outras coisas para ser juiz federal. Eu vou te falar um negócio. Eu passei pro de defensor do Rio Grande do Sul, lá da sua terra. Minha terra. Passei pro de promotor aqui no DF e o de juiz aqui no DF. Nesses concursos, nos 3 que eu fiz, eu encontrei um cara fora da curva. Um cara. É do meu concurso, inclusive, ele passou para juiz federal. Passou para juiz do DF, ficou 15 dias como juiz federal e voltou. Não curtiu. Não curtiu. Não curtiu. E ele é juiz no DF, é muito feliz, obviamente, juiz federal também seria. Mas como ele tinha os 2 para escolher, ficou no DF. Ele era um moleque fora da curva, o Pedro. Ele é do meu concurso. Ele passou em 7. Nossa. Concurso de juiz, com 26, 27 anos. Então tem o cara fora da curva? Tem. Mas é numa multidão. O resto é mediano. É mediano que se dedica. Sangue, suor e sacrifício. É dedicação. Isso não tem... Normalmente, provavelmente, se vocês forem olhar, eu não conheço ele pessoalmente, mas assim, você vai ver uma história, é uma pessoa que provavelmente já teve um início de vida já direcionado, com boas possibilidades, soube aproveitar essas oportunidades da vida e se tornou uma pessoa diferenciada. Talvez tenha lá um QI um pouco diferente, mas... Mas o direcionamento talvez tenha feito a diferença. Você fala assim, eu vim de origem humilde, eu também vim. Mas Você fala assim, algumas pessoas tiveram a facilidade e souberam aproveitar. Eu acho muito legal quando você fala souberam aproveitar. Que ter a faca e o queijo na mão, Valci, não significa que você sabe cortar, nem que você vai querer cortar, não. Você tem filhos? Tem um moleque já de 21 anos. É mesmo, bicho? Já está terminando o curso de Direito. Que massa, que massa. Você compreende, provavelmente, que ele tem umas facilidades que você não teve. Com certeza. Direcionamentos que você não teve. Para ele vai ser menos trash do que para você. Não estou dizendo que vai ser mais fácil, é menos difícil. Agora, o que eu quero ponderar é o seguinte. O fato de ele ir atrás, de ele conseguir, reduz o merecimento dele? Não. E para que você está lutando tanto para entregar melhores condições? Não é para ele poder aproveitar? É o papel, é a visão de um pai em relação ao filho,
que às vezes a gente até exagera, graças Tenta a Deus. proteger demais. Evita, o sonho de todo pai é não deixar o Que o filho se arrebente, né? passe aquilo que a gente já passou, e isso é uma tendência, e é do ser humano isso, é do instinto até animal, Sim, a proteção, mas a Às questão vezes se arrebentar faz bem, né? a questão essencial é saber valorizar, e esse é o ponto. Eu analiso a minha dificuldade para prestar uma prova. Eu sempre falo, eu tinha que fazer uma viagem, sair numa sexta-feira de manhã para fazer 400 quilômetros para pegar o avião para poder prestar uma prova. E o meu retorno sempre se dava no domingo à noite, no voo mais lascado que tinha, por causa do custo. Então, escala para tudo que era lugar, conexão para todos os locais. Era uma viagem para começar a viagem. E eu vejo que tem pessoas que moram numa capital, que tem o local para fazer a prova ali, que tem todo um universo de facilidades e não aproveita. E aí se fala, o cara é superdotado, o cara é diferenciado. Não é, é que alguém aproveita mais ou menos. E essa trazendo para o nosso assunto de hoje aqui, eu falo assim, o concurso do Tribunal Regional da Primeira Região, pela envergadura que ele tem e o número de vagas ainda disponível, é a grande oportunidade para a área da magistratura federal em termos de aprovações num número compatível aí. Poderoso. Porque os demais, se vocês observarem os demais TRFs das demais regiões, assim, o número de aprovados ele é sempre um pouco, um número mais limitado, porque o número de vagas já está mais limitado. Eu não quero nem perguntar o número de aprovados, o número de nomeados é menor. Sim. Nomeados. Número de nomeados. Mas embora tenha um detalhe, né, Aroni, desculpa interromper. Mas nesses concursos, que eu falo assim, do topo da dificuldade eu falo assim, de necessidade de aprofundar um pouco mais, não porque ele seja impossível, não tem esse problema de aprovar e não ser nomeado. Todo mundo é chamado. Não tem. Vocês conhecem algum colega que foi aprovado num concurso da Magistratura Federal ou do Ministério Público e que disse assim, o meu concurso venceu e eu não fui nomeado? Eu vou além. Você tem um grande filtro que todo mundo tem medo da prova discursiva, prova oral. Você ouve o pessoal falar, tenho medo da prova oral. O grande filtro para mim não é a prova oral, é a primeira. A prova objetiva, em especial essa nossa, vamos pegar o último concurso? 100 aprovados, vamos arredondar números. Aprovaram na prova objetiva aí 300 e tantos candidatos. Até porque tem uma limitação da resolução do CNJ, vão 300 pessoas para a segunda fase, no máximo. No máximo 300 pessoas. Eu conheço pessoas fantásticas que se dedicaram já vislumbrando lá a prova de sentença, já estavam se preparando para a fase seguinte, achando que já estavam no nível e acabaram não conseguindo isso na prova objetiva. Não passaram no corte. Aí, uma coisa que é importante. Na primeira fase, você tem a nota de corte, só vão 300 pessoas. Aí, eu não estou diante de uma corrida de 100 metros, você concorda, Valci? Sim. Tem a segunda fase, prova discursiva. Tem a terceira fase, prova de sentença. Tem a quarta fase, prova oral. Aqui, você só precisa ter 6,0. Se você tiver 6,0, ou seja, a nota mínima, se você tiver só 6, nada mais do que 6, até o final, se você sobreviver ao concurso, é isso que eu brinco. Se você sobreviver até o final, você vai ser nomeado e empossado. No meu concurso, foram para a segunda fase 589. Você acabou de dizer que eram 300, Aragonês. É porque 300 com empate, mas rolaram 2 mandados de segurança e os desembargadores mandaram colocar. Gente, anulando questão, 589. Quando foi para a segunda fase, sabe quantos foram para a segunda fase? 28. Sabe qual era a minha colocação na segunda fase? 28º, último. Poxa, nós temos uma coincidência. Último. Mas sabe por que eu fui último? Porque na segunda fase eu tirei essa nota aqui, cravado, 600. Então nós temos algo em comum. Então deixa eu aproveitar e contar. Na prova objetiva do meu concurso, eu acabei tendo um bom desempenho. Eu já estava chegando num nível, após 4 anos aí de dedicação, eu estava passando em todos os tribunais, os concursos. E é assim que acontece. A teoria da fila aí não adianta. Você vai chegando num processo de maturidade, de conhecimento e vai. Na prova aberta da sexta-feira, para nós falarmos que nós temos nos concursos da magistratura, para os colegas entenderem, e a maioria já sabe, nós temos na segunda fase a prova escrita, questões de sexta-feira, depois nós temos uma sentença civil, normalmente no sábado, e a penal no domingo, ou vice-versa, aí, dependendo da... Nessa prova da sentença, se soma as duas e divide, tem que fazer a média 6. Você não pode nenhuma delas ser abaixo de 6. Tem que fazer 6 e a tua nota média vai ser 6 entre a média ponderada entre essas. Na prova da sexta-feira, que é essa que você está falando, eu acabei zerando uma questão.
dessas Eu questões também. abertas. Zerei. Eu também. E eu fui o 91 dos aprovados que foram para Dos as provas. 91. Nos 90, eu entrei em 91. Eu tenho, acho que, o maior índice de obtenção de pontuação e recursos da história de concurso no Brasil. Eu não lembro se foi 1,5, 2,5, uma coisa inimaginável. E só aproveram 3 recursos e eu jamais imaginava porque eu estava longe e não achei que ia ser o meu caso. Resumo, eu entrei em 91 e eu acabei o concurso em 13º ainda porque fiz uma besteira lá na hora dos títulos, que eu tinha mais títulos, eu acabei não mandando, mas fiquei em 13º no final do concurso. Eu consegui ter notas boas nas sentenças e na prova oral. Ou seja, eu falo sobre esse raciocínio lógico dos 3 6 finais. Muitos estão nos ouvindo e pensam assim, eu não tenho condições de ser um juiz federal. É muito profundo, é muito complexo, não nasci para isso. Você tem que chegar a 6, você tem que alcançar 6. Aí eu falo, mas você tem coragem de fazer para analista, para técnico, para as procuradorias? E eu não estou desmerecendo porque eu sou uma pessoa que eu hoje vivo, eu dependo da minha equipe. E se há alguém que sabe valorizar a equipe, da pessoa que cuida do elevador, a limpeza, eu preciso de uma estrutura funcionando. A gente eu não faço não nada coordena vara nenhuma sozinho. Então eu não estou fazendo esse comentário no sentido de desmerecer atividades, mas é para um raciocínio lógico aqui. Se você tem a capacidade para aprovar num concurso de analista, de técnico, em que uma questão na prova objetiva você cai 500 posições, 800 posições, você precisa ser perfeito. Você tem que ser, concorda comigo? Você não pode errar nada. No concurso da magistratura, se você conseguir atingir um nível para aprovar na prova objetiva, depois 3, 6 resolve. 6. E é melhor ser o último desse concurso do que o primeiro do próximo. Inclusive na antiguidade. Com certeza. Inclusive na antiguidade. Então, assim, o raciocínio é exatamente isso. Desmistifiquem a ideia de que vocês não têm capacidade para passar. De que só cabeção passa. Esquecem isso. Eu não tenho nada... Sua cabeça não é grande não, velho. A minha, então. Mas se você for ver, eu falo sempre isso para quem me questiona. Não se auto-boicote. Se você tem sonho... Como é que nasce o sonho de ser magistrado? A primeira coisa é se comparando com alguém. E a primeira, hoje nós estamos numa era em que a mídia digital cobre muito o judiciário. Isso é bom e ruim. Nós sabemos... Bom e ruim. Bom e ruim, tem o lado bom e o lado ruim. Às vezes mais ruim do que bom. Jogar luzes é bom em todo local, em tudo, mas você já analisou, já se colocou na situação de dizer assim, se eu fosse o ministro, se eu fosse o juiz, eu teria libertado, eu teria prendido, eu teria tirado do cargo, eu teria... feito uma decisão diferente. Eu não concordo com a decisão dele. Você já se sentiu magistrado em algum momento na sua vida. E ali nasce o momento. E aí eu faço essa provocação. Se você acha que não está legal, que você faria melhor, então vem para o judiciário. Então venha nos ajudar. Nós estamos precisando dessas pessoas. Sim. Aí a partir daí, vai correr atrás. Abra mão de outras coisas. Você vai ter uma estabilidade financeira, você não vai ficar rico. Você já sabe... Tenha santa noção na sua cabeça, você que está nos ouvindo, de que ser servidor público, ser magistrado, Ministério Público hoje, você vai ter uma vida estável, não vai te faltar... Vai ter uma vida boa. Vai ter uma vida mas boa. Você não vai ter luxo. Você não vai poder se dar ao prazer de fazer as coisas... Vive bem, mas não é rico, velho. Vive bem, mas não é rico. Agora é uma opção de vida. Sim. Porque eu falo assim, tem coisas que a gente não vai na prateleira de um supermercado e compra. E uma delas é você ter a responsabilidade. Eu acho que eu tenho prazer no que eu faço. E a mesma coisa eu acredito que você. Porque ninguém se mantém... Eu me divirto pra cacete. Eu também. Eu adoro o que faço. Olha na tela. O concurso, agora a gente está em 2019, o concurso já está autorizado. Além de já estar autorizado, há uma ordem no sentido de que as inscrições comecem em janeiro de 2020, ou seja, comecinho do ano que vem. Velho, a gente está em junho. A gente tem um semestre para chegarem as inscrições. Um semestre. Já chegam as inscrições, ou seja, você tem que se preparar, tem que partir. É o tipo do concurso que não adianta você esperar lançar o edital para começar a colocar a mão na massa. As provas devem ocorrer durante o ano de 2020, as fases, é isso? No nosso processo administrativo, a gente chama do SEI, né? O processo administrativo que faz todo esse embasamento do certame, a autorização já foi feita lá dentro e há uma programação, até por necessidade de vinculações com as despesas que o concurso terá para o tribunal, de ser iniciado e executado dentro do exercício de 2020. Então, de terminar o concurso em 2020, é isso ou não? A expressão na sessão lá da corte foi no sentido de que eles precisam, as despesas principais precisam estar concluídas até o final do ano que vem. Então, a tendência é de que nós tenhamos todas as fases do concurso executadas até dezembro do ano que vem e provavelmente depois ficará posse
ou eventualmente uma prova oral para o início de 2021. Entendi. Mas assim, isso é uma suposição. O ponto central é, gancho que você falou, ninguém aprova num concurso de autoconcorrência estudando 5 finais de semana. Eu falo a expressão, eles não vão entregar um Boeing na mão de quem tem 50 horas de voo no monomotor. Há Perfeito. Uma necessidade de a gente ter uma preparação, porque nós estudamos, nós brasileiros temos uma concepção de estudar para o professor. No concurso nós estudamos para agradar a banca, para ser aprovado. Quando na verdade nós temos que se preparar para o exercício da nossa função depois. E essa é a lógica. É um concurso que precisa uma base um pouco mais densa, você precisa aprofundar mais conceitos, nós temos uma necessidade de ter um acompanhamento de informativos diferenciado. O comparativo de provas entre os concursos que nós temos no Brasil hoje fica visível. Há uma necessidade de aprofundar, não significa que é impossível. E tempo tem. Eu já mencionei aqui no nosso início de nossa conversa que em 45 dias, eu estudei, me empenhei, direcionei de maneira agressiva e quase fui aprovado na prova objetiva da 4ª Legião em 2010. Você já tinha um pouco de bagagem. Óbvio, eu tinha um histórico, mas eu vou falar para vocês uma coisa. Quando eu voltei a estudar em 2010, eu não sabia mais a diferença de temporária e preventiva, porque eu trabalhava numa área do direito administrativo, do direito tributário, advogava num segmento e todo mundo sabe que quando você trabalha numa determinada área, você acaba dominando aquela área e abrindo outra. E eu estava há 7 anos sem ler um edital. Eu fiquei 7 anos completamente alheio ao mundo concurso. Você hoje, como juiz federal, você atua em qual área? Hoje eu sou juiz, nós chamamos de cívil, porque é uma nomenclatura, tu és de uma vara criminal. Mas aqui a minha área é tributária, é administrativa, é as licitações, servidor público. O que vocês imaginarem? Previdenciário, não? Previdenciário também acima de 60 salários mínimos. Por conta do juizado especial do juizado federal. Que fica abaixo, mas aqui em Brasília, como é foro nacional, eu atuo na 21ª vara aqui de Brasília. As nossas 16 varas cíveis aqui, nós temos a competência que a gente chama alargada. Qualquer pessoa, de qualquer ponto do território nacional, que tiver uma demanda contra a União, poderá optar por ajuizar as suas ações aqui. E como aqui estão os tribunais superiores, o que os grandes escritórios, há uma tendência, nós acabamos sendo o início de muitas dessas brigas envolvendo o governo, a grande massa de ações tributárias. A gente tem aquela concepção antiga de que os litígios tributários se davam lá nas varas de execução fiscal. Não são. É via mandato de segurança, ação ordinária, nas varas cíveis. Então, minha área hoje ela é um mix. Tá? O inferno de competência. Deixa eu responder uma pergunta, um pedido, na verdade, da Ana Lúcia. Ana Lúcia, ela coloca aqui que nos ajude com material em PDF na assinatura ilimitada, não temos no concurso da magistratura federal hoje. Ana, deixa eu te falar. Eu participei, inclusive, da decisão em relação aos PDFs na área jurídica, tá? Então, eu vou chamar para a minha resposta, porque foi um pedido meu, num primeiro momento. A gente, quando reuniu a equipe, a coordenação falou, a gente precisa vamos lançar para a magistratura, para o Ministério Público, para a Defensoria, ou seja, vamos meter a cara no juridiquês pesado. E aí a gente começou com os projetos das videoaulas em teoria. Vai ter depois a fase 2 do jogo, que já vai começar na sequência, também por meio de resolução de questões. Ou seja, fase 2. Depois vai ter da discursiva, vai ter treinamento para oral, vai ter para todas as fases, não vai? Vai. Sentença. Agora, no que tange aos PDFs, o que eu ponderei com a equipe? Eu falei assim, o material é muito denso. Seria um manual de direito constitucional, um manual de direito civil, um manual de direito processual civil, um manual de direito empresarial. Eu não tenho como fugir disso se eu for para a parte teórica. E não é essa a essência do produto. A essência do produto é te levar para a aprovação. Você já tem uma boa base em constitucional, uma boa base em administrativo, mas quer passar para juiz, você quer passar para defensor, você quer passar para promotor. E aí quando eu falo assim, eu estou falando pode ser MP federal, MP estadual, do trabalho, pode ser juiz federal, juiz de direito, né, estadual. O que a minha concepção neste primeiro momento, a gente está falando de 2019, foi por meio da resolução de questões, muitas questões de 3 bancas principais. As 3 bancas que dominam o cenário dos concursos. CESP, FCC e VUNESP. VUNESP está em São Paulo, VUNESP está no Rio, VUNESP está no Acre, então está em todo canto. Ou é CESP, ou é FCC, ou é VUNESP. Tem as bancas próprias. Federal é CESP, ou banca própria. Ou banca própria. Banca própria é uma treva, porque a gente vai ter que trabalhar só para aquela banca. Então, o que foi decidido, inclusive por sugestão minha, então a responsabilidade, se estiver errada, é minha também.
Não gosto de atribuir aos outros a responsabilidade, não. Por exemplo, em direito constitucional, direitos e garantias fundamentais, vai ter a resolução de questões de todas as provas jurídicas, todas, nível elevado. Juiz, promotor, defensor, procurador, delegado de polícia, advogado público federal, consultor legislativo, que a gente sabe que são carreiras de topo, procurador jurídico, procurador de tribunais de contas. Então são todos os concursos avançados do juridiquês, a gente vai resolver por meio de questões, seja de certo e errado, seja de múltipla escolha. No caso do TRF1, é por meio de questões CESP. Eu estou trabalhando nelas, eu já fiz princípios fundamentais, direitos e garantias 1 e 2, organização política administrativa, administração pública, legislativo, executivo. Estou trabalhando neste momento nas de judiciário. Vou cobrir o edital de fora a fora. Lá na Paraíba a gente fala de cabo a rabo. E aí, quando for para a VUNESP, vai ter uma matriz igual. Para a FCC vai ter uma matriz igual. Vai ser por meio da resolução de questões que eu vou visitar a teoria. É um estudo reverso, que a gente chama lá, né, na forma de metodologia de estudo. Eu vou para o estudo reverso. O estudo extensivo, teórico, fica por meio das videoaulas. É um complemento, atravessando um e fechando o ciclo. Aragonês, mas seria melhor se tivesse um embasamento teórico? Volto a dizer, nesse caso seria necessário que a gente montasse um manual de cada um dos itens. E isso você já tem, primeiro, já tem no mercado os manuais, e segundo, eu vou além. Eu ouso dizer, se você quiser discordar, eu fico à vontade, porque a gente não combinou. Hoje, a base da prova é leitura da lei, leitura dos informativos, a jurisprudência de modo geral, e resolução de muitas questões, para você entender como tem sido cobrado. Doutrina? Fixa. Muito pouco. Muito pouco, né? Eu vou aproveitar esse gancho, eu uso uma expressão, a informação líquida. Nós somos limitados. Todos nós, não existe ser humano que consiga colocar um pendrive lá e transferir conhecimento automático. Não tem. Isso é uma colcha de retalhos que a gente vai montando. E o grande desafio nosso é porque o aprendizado de qualquer informação, ele passa por algumas fases. Todo mundo que faz terceiro, quarto nível de uma graduação passa a ter um domínio parcial ou mínimo do vocabulário jurídico e passa a compreender. Lê uma, duas vezes, vai entender ou busca auxílio e vai embora. O problema nosso é que na mesma intensidade e velocidade que entra essa informação, ela sai. Ela acaba ficando numa zona remota do nosso cérebro. E aí nós precisamos reativar isso. E o importante do concurseiro é ele preparar material dentro da sua personalidade, dentro do seu, aquilo que te faz bem para as provas, para as fases de revisões. Nós temos, por exemplo, revisões de questões. Uma das formas mais agressivas que tem de que adianta você estudar algo que você jamais vai ser questionado numa prova? Eu falo, nós estamos estudando para passar no concurso, não para ser doutor, não para nós sermos, não é pós-graduação, mestrado, doutorado. O foco tem que ser na informação líquida. Ótimo. Eu falo pro cara, você quer aprender direito constitucional ou você quer passar na prova? É isso. Você quer aprender direito constitucional? Primeiro passa na prova, que é o que te interessa agora. Depois você faz uma especialização, você faz isso aqui. Aqui é mastigado para ir para a prova. Tem gente perguntando, qual a previsão de sair esse concurso? Na tela, diretor, inscrições está aqui, ó. Janeiro de 2020. Janeiro de 2020 nós teremos as inscrições já começando. Então, se isso responde, eu tenho muito provavelmente nos próximos meses o lançamento do edital. No final deste ano, provavelmente. A primeira fase vai ser a constituição da banca. Que é agora, nesse semestre. Nós deveremos ter até o final do ano já essa banca constituída. Normalmente essa banca ela é composta, no último concurso foi a vice-presidente, a desembargadora Neuza, e o corregedor da época, salvo engano também o desembargador João Batista integraram. Aí veio o desembargador, acho que Olinto, pela academia, e aí depois tivemos os representantes externos, um juiz de carreira, Eu quero crer que a tendência é que, se mantido isso, nós vamos ter inclusive uma boa tendência de termos o desembargador Cássio, que é o nosso vice-presidente hoje, talvez a corregedora nossa Maria do Carmo e um outro magistrado. Mas a comissão do concurso está aí. Por que esse concurso assim? Mas o tribunal está com sobra de recursos, vai nomear logo. É uma outra história. Há uma dificuldade, mas vocês têm que entender que um concurso para a magistratura federal, eles estão programando todo o ano que vem para conseguir vencer as etapas. Ele é um concurso lento. O edital do meu concurso surgiu em 2013 e eu só tomei posse
em janeiro de 2015. O meu foi em 2010, a posse em maio de 2012. Há 1 ano e meio, 2 anos, e há uma necessidade monstra de nomeações. O nosso problema é a limitação orçamentária, por essa crise que está aí. Mas nós temos aí mais de 100 cargos vagos. Aqui em Brasília agora nós tivemos 2 remoções e mesmo assim acho que permaneceram mais 3 ou 4 vagas de juiz substituto em aberto. E está sobrecarregando De demais. juiz substituto em aberto. Em aberto. Estão vagas aqui em Brasília, que todo mundo sabe que as lotações em Brasília para a magistratura federal são um sonho de consumo. São concorridíssimas. São sonho de consumo. De muitos colegas que até estão em outras regiões sonhariam em vir para cá porque tem as suas vantagens de Brasília. De qualquer forma, quanto a prazos, nesse momento, colegas, falo para vocês, não se preocupem com o que, não gastem energia com o que não está no controle de vocês. Gastem energia naquilo que interessa. Esse concurso vai sair. Vai sair E os outros 2020. concursos. A 4ª Região já abriu um edital de remoção externa. Os colegas, nós magistrados federais, nós podemos trocar de regiões. E antes de ofertar para novos colegas de concurso, é uma necessidade... É a dança das cadeiras. Que faz para quem está dentro, para depois... 4ª Região já abriu o edital, já fechou o edital para 10 vagas que estavam lá. Por exemplo, aqui da 1ª Região, um colega vai para lá. Vai remover para... Você vai tentar ir para lá? Não, eu já abri mão de permuta e já decidi, já comprei apartamento em Brasília e radiquei aqui. Acabou. Acabei. Transitou em julgado. Fiz o concurso na época para vocês entenderem isso. Hoje, não é a gente que escolhe o concurso, é o concurso que escolhe a gente. Eu me preparei, eu resumi os informativos da minha região, a gente entra sem muita noção de como está o mundo do concurso. E eu me dediquei de corpo e alma para ser juiz da 4ª Região. E eu vinha sendo aprovado nos 2 concursos. Aconteceu que a prova oral aqui da 1ª Região ia ser na segunda-feira, começar na segunda-feira após das provas escritas lá da 4ª Região. O que eu fiz? Vou garantir, né? Estou na prova oral, não vou arriscar. Aí depois acabou adiando uma semana e eu pude fazer. Eu fui levando os 2 concursos, mas lá eu já não me dediquei. Eu fiquei com a 2ª nota fora dos não aprovados da prova da 2ª fase. Eu tirei uma nota mais alta e uma prova lá, que o presidente Thompson lá fez uma correção. Tinha um elemento, no mesmo dia, para vocês entenderem, no mesmo dia da minha posse, eu tive os 2 momentos da vida de um concurseiro. A sensação do dever cumprido da posse de um cargo de juiz federal em Brasília e a injustiça, o amargo da injustiça de um resultado de um recurso que não foi provido lá onde eu tinha todas as condições de ser. Aí eu tinha um acordo de permuta com uma colega que não aprovou aqui, ela era baiana, e ela aprovou lá na 4ª Região, nós fizemos um acordo, tínhamos que esperar os 2 anos do vitaliciamento para poder fazer essa... Chegou o momento, surgiu a oportunidade, eu passei por Anápolis, Goiás, depois fui para a turma recursal em Goiânia, acabei tendo uma carreira rápida, surgiu a possibilidade de vir para Brasília, vim para Brasília e acabei depois decidindo abrir mão já de, acho que são 4 remoções externas, mas decidi ficar em Brasília mesmo. Você falou agora, primeiro, você falou do tempo que demora, você começou em 2013, tomou posse em 2015, eu comecei em 2010, terminei em 2012. A minha posse foi em maio de 2012. Eu estou falando isso porque o Léo Mário falou assim, quanto tempo dura um concurso desse em média? 1 ano e meio, 2, tá? Já está respondido do que a gente falou. O Borelli, nosso amigo Borelli está aí, meu amigo. O Borelli, ele era da 5ª Região. 5ª Região. E foi removido para cá. Ele é de Brasília, né, o Borelli? Brasília. E conseguiu ser removido para cá. Uma pergunta muito importante, a Rayane fez e alguém lá para cima fez também. Quanto à prática jurídica, estou com essa dúvida. O tempo mínimo, até qual momento eu posso apresentar os documentos probatórios? Eu vou dar minha concepção, você pode falar o seu também. Primeiro ponto, a partir de quando é contado o prazo de 3 anos? Que todo mundo a gente está falando dos 3 anos. Isso é uma angústia que ronda muitos concurseiros. Os 3 anos são contados a partir da conclusão do curso. Para você ter uma ideia, eu concluí o meu curso já a long time ago, em novembro de 2006. A minha colação de grau foi em final de março de 2007, ou seja, 4 meses aí de diferença. Esses 4 meses fazem muita diferença na vida real quando você vai contar os 3 anos. Então é da conclusão do curso e não da colação do grau, tá? Para começar os 3 anos. E aí vem. O que acontece? O concurso, a gente está dizendo que é um concurso que demora, na melhor das hipóteses, 1 ano. Na melhor das hipóteses, 1 ano. Então, se você tem 1 ano, 1 ano e meio de prática, se você tem 6 meses, pode fazer inscrição tranquilo. Porque, primeiro, você tem que ir ganhando musculatura, tem que ir ganhando rodagem. Eu fiz prova em Rondônia, me lasquei. Sergipe, rodei. Paraíba, deu ruim.
Goiás, me lasquei também. São Paulo, igualmente. Fui passar lá no seu estado, no Rio Grande do Sul, juiz e promotor aqui no DF, que é a minha casa. Que eu não esperava, eu não ia nem me inscrever para juiz do DF. Meu amigo me obrigou a me inscrever, não sei se eu já te contei isso. Ele falou assim, velho, tu vai fazer concurso? Saiu, né, do TJDF. Eu falei, vou não. Aí ele, por quê? Tu tá fazendo no país inteiro? Eu falei, fazendo e me lascando. No país inteiro, você acha que eu vou... Você acha que eu vou passar em Brasília? Meu irmão, eu fui pra Rondônia, 582 inscritos e eu me lasquei. Falei, não vou passar em Brasília? Carleira, que eu chamava Carleira. Não vou passar em Brasília, velho? Aí ele falou, você vai sim. Ele pegou minha carteira e saiu correndo, Valci. Amigo faz essas coisas. Faz. Ele saiu correndo, ele voltou com a xerox dos meus documentos e a foto, ele sabia que tinha aquelas fotos 3x4 com data embaixo, né? Igual de presidiário, a gente tem que usar. Ele falou, você vai comigo. E eu fui com ele fazer inscrição, eu passei e ele não. E ele é um cara, ó, bem mais preparado do que eu. Depois eu retribuí a gentileza que eu treinei para a prova oral de advogado da União. Mas o que é importante o cara entender é que os 3 anos começam lá da conclusão do curso, e se você tem 6 meses, 1 ano, pode fazer tranquilo. Porque primeiro, a gente está falando de um concurso que vai lançar a inscrição no começo de 2020. Lançar a inscrição para janeiro. Aí você tem prova objetiva, marcada uns 3 meses depois. Prova subjetiva, isso tem recurso no meio do caminho, né? Porque recurso é fase do concurso. O Rolando que diga isso aqui, né? Não, espanhol. Você tá aqui, ó, primeira fase, segunda fase, terceira fase, sentença, aqui. Depois que sair o resultado da sentença, antes da prova oral, aqui, antes da prova oral, chega na fase chamada inscrição definitiva. É neste momento que você deve comprovar os requisitos. Provavelmente você já é brasileiro, já está aqui com obrigações militares, não eleitorais. Não teve tempo de fazer coisa errada. Nada, não fez merda, não fez merda até agora. Então é neste momento que você precisa comprovar os 3 anos. Não é na data da posse, como diz a súmula 266 do Superior Tribunal de Justiça. A súmula 266, ela fala que os requisitos devem ser comprovados na posse para juiz. Não é assim. É no ato da inscrição definitiva, mas eu digo de coração para todo mundo, a menor preocupação que você deve ter é com os 3 anos. Eu ia complementar exatamente isso. Nós já tivemos, e eu conheço 2 colegas, que chegou no momento, por falta de períodos de dias, não conseguiram a inscrição definitiva. Na 4ª Região, em especial, nós tivemos casos de colegas que tiveram que impetrar mandato de segurança, conseguiram subjúdice, uns ficaram, outros caíram no curso, mas eu não conheço nenhum desses que depois não passou em outro. Se você atingir o nível para, com menos de 3 anos, ser aprovado num concurso da magistratura, do Ministério Público, colega, você vai passar no próximo. E a jurisprudência tem sido favorável. Não se preocupe, vai se dedicar para fazer o que está no seu controle. O resto é questão de sorte. Se vai atrasar um pouquinho mais, poxa, é um dissabor. Claro que é. Eu imagino que seja, para quem viveu isso. Mas pense, se você está com 3 anos, é porque você está ainda numa fase que você está ou saindo da graduação ou você está retomando o projeto de fazer concurso. Se você aprovar no concurso da 1ª Região para juiz federal, tá bom pra cacete, meu né? amigo, logo em seguida vai abrir da 4ª, da 5ª, e você vai passar, mas eu sou da 1ª Região, eu não quero passar em outra região. Tem a remoção. Meu amigo, tu tem a remoção. A magistratura federal e às tem essa vezes possibilidade. você vai ter remoção e vai acontecer igual a ele. Você não quis ir. Ele não quis voltar para casa. Tá insatisfeito de morar em Brasília, velho? Hipótese nenhuma. Hipótese nenhuma. Hipótese nenhuma. As oportunidades, tudo. Você poderia ter voltado para casa. Sim. E não é que eu não gosto da minha região, não é que eu não tenha paixão pela minha região, não é nada. São desafios da vida, é o que eu falo. Eu posso jogar. Aqui, muitos chamam de maluco quando eu falei que vinha remover para Brasília, porque aqui é pesado. 8, 12 liminares por dia, matérias das mais complexas, vocês acompanham na mídia, quem vê aí jogar na internet o nome, você toma a decisão meia hora depois, você já está com o teu nome, né? E tomando pau, às vezes. Tomando porrada, paulada aí, porque você vai errar, vai acertar, somos seres humanos, tem gente que gosta, que não gosta, eu tento ser ponderado, mas não te preocupe com isso. Agora a hora é aproveitar esse tempo, nós temos aí no mínimo 10 meses até a prova objetiva, dá sim tempo. Ninguém sai zerado, ninguém hoje não tem informação, o nível das graduações com o exame da ordem, gostando ou não dele, ele faz com que a gente já saia da graduação num outro padrão do que era lá de trás. Você já sai... A prova do exame de ordem, isso aí a gente tem que ser justo. Hoje em dia muita gente reprova e fala assim, pô, não passou nem na prova da OAB, no meu concurso.
A OAB, quando eu fiz, era muito mais simples passar. Eles estão apertando. Então, é nível hoje de concurso. Hoje é nível mas o que eu falo assim, você já sai alçado. Então, busque sua base, curso. Olha, meu tempo não tinha. Eu terminei em 98 a faculdade. A long time ago. Você falou 2006 e disse assim, o meu é mais ainda, tá? O meu lá é mais para trás. Vejam, na época eu não tinha internet, eu não tinha esses recursos. Aulas de cursinho eram só presenciais, tu tinha que... Minha faculdade, eu tinha que pegar um ônibus toda noite, às 5 horas da tarde, e fazer 120 quilômetros para ir para a faculdade e mais 120 de madrugada para voltar. Hoje você faz faculdade de todas as formas. Tem muita, tem até demais, né? Cursos. Nós estamos... O que é o objeto? O próprio GRAM. Esse direcionamento. E não é uma coisa assim, financeiramente falando, já não é mais aquilo que era. Um custo que ninguém consiga... Eu posso fazer um jabá? Eu vou fazer o jabá. Primeiro, hoje, qual é o nome da sua cidade? Lá no Sananduva. Sananduva? Sananduva. Lá tem muita uva? Não mais tanto. É a região da Serra, mas não mais... Sananduva, filho da mãe, né? Sananduva. Você pode estar em Sananduva e pode estar em Brasília, capital da República. Você tem acesso ao mesmo curso, a mesma qualidade, mesmo fórum de dúvidas, mesmos professores, tudo igual. Agora você falou na questão do custo. Esses dias, eu dava aula, parei agora, na escola da magistratura aqui do DF. Uma funcionária da escola da magistratura me ligou e falou bem assim, professor, eu falei, diga. Ela riu e falou assim, eu não estou te ligando para marcar a aula. Eu estou te ligando porque vai sair o concurso da Polícia Civil do DF e eu quero saber quanto custa um cursinho lá no Gran Curso Online. Quanto é o curso? Eu falei, pera aí um pouquinho. Eu conversando com ela, botei no Viva Voz e acessei o site do Gran. Estou falando de verdade o que aconteceu, esse diálogo aconteceu mesmo. Aí eu coloquei lá PCDF. Tava até tendo promoção na época, eu falei, tá tendo promoção aí do Black Friday e tal. Ela olhou, tava 12 de R$31 e poucos centavos. 2 de 31, eu falei, ela falou, mas é isso mesmo o valor? Eu falei, 2 de 31. Ela falou, mas esse aí eu consigo pagar. E ela falou, professor, eu vi um curso que é muito bom, e eu dava aula aqui em Brasília nele, no curso presencial, tava 4.800. Velho, você não consegue comparar. O custo é muito pesado realmente de um curso presencial. Agora, você hoje entrega para gente de qualquer ponto do país, na mesma paridade de armas, já que a gente é do juridiquês, com paridade de armas e um custo absurdamente inferior ao que você tinha no presencial. Não dá para comparar a questão de custo, nem questão de qualidade que você entrega para todo mundo. Aliás, Valci, quando eu sempre falo isso, eu sou honesto, eu falei isso pro Gabriel, falei isso pro Calado, falei pros dois, eu falei, eu anunciei que ia parar de dar aula do presencial, me convidaram para o online, eu não queria dar aula online, vim para cá e falei, eu vou para lá, vou gravar as aulas para eu ter para mostrar para meus moleques. E depois eu vou embora e aposentar. Mas aqui eu vi um negócio que me encantou, velho, de verdade, que é o quê? Entregar a mesma arma para todo mundo. E eu vou fazer o oposto. Você já está aí, tu tem quantos anos já nessa área? Dando aula? 13. 13. Vamos lá falar, né? É difícil acompanhar ele, né? O cara é um monstro, né? É um dos caras que tem de maior feiura. número... Não, é um cara que tem um dos maiores índices de aprovações no Brasil. Aí, a disciplina de constitucional, ele é uma fera. Mas eu estou entrando há pouco tempo nessa área. E falo para vocês, eu passei 4 anos. Quem conhece a minha história sabe, acabou tendo uma repercussão quando da minha aprovação. Assim, eu recebi convites do Brasil todo para lecionar. Por força da minha história, nem tanto por capacidade ou de algo diferenciado. Mas assim, eu passei 4 anos da história, fora. Para quem não sabe, às vezes ele está falando e às vezes as pessoas não sabem. O Valci foi borracheiro. Borracheiro, lavador de carro, costureiro, vendedor, advogado, estagiário, fui quase tudo na vida aí, um pouco fui. Ou seja, eu não tinha uma origem... É possível então, né? Com certeza. Tá, vamos lá. Vem cá. Sananduva é perto de Lagoa Vermelha? Perto do Manda um abraço para Lagoa Vermelha aí, que tem um vizinho teu, acompanhando aqui. E a minha Sananduva é filha da Lagoa Vermelha. Há poucos dias também uma colega de Vila Lângaro, que é o município do lado, aí vizinho, e eu falo, as pessoas se identificam porque assim, nós temos como o Brasil todo, nós temos essa dificuldade e as pessoas às vezes precisam ver exemplos de que é possível para fazer. O imparável do Gabriel, né? Um abraço então para a nossa Lagoa Vermelha, nossa cidade mãe aí, Ladinho, cidade fria. Nossa região lá é muito frio, muito frio. Um abraço aí, um prazer
saber. Você vê como o mundo hoje das plataformas digitais aproxima, né? Tá aí, Lagoa Vermelha do lado, aí a gente conversando de Brasília sem saber, né? Muito bacana. E essa é a transmissão, essa é a importância, e é isso que faz ter a certeza de que é possível você que está aí nos ouvindo, a sonhar junto conosco, a fazer o seu dever. Óbvio, Aragonê, Valcir, ninguém vai conseguir operar o milagre de te levar a um cargo se você não fizer a sua parte. Agora, você precisa entender que, primeiro, não se auto-boicote, depois, vá buscar as ferramentas que precisa, trace um objetivo. Eu falo sempre da teoria do medo. Nós precisamos ter noção de que o medo de não ser aprovado faz parte, e o medo é um aliado, colegas. O medo faz a gente entender aquilo que precisa ser feito para desviar ele e não sofrer a derrota. O medo deixa a gente vivo, para começar. Se não tivesse medo, eu pulava daqui. Ó. Com certeza. Então, no mundo do concurso, é importante ter isso. Teoria da fila. Há uma necessidade. Tem pessoas que estão, vocês vão ver, pessoas que já estão mais preparadas que vocês, tudo bem, mas no meio do caminho vão acontecer coisas, elas vão ser aprovadas em outros concursos. E nós temos N situações, pessoas vão ter problemas familiares, vão ter problemas pessoais, vão ter dificuldade financeira de fazer uma prova. E não quer dizer que quem está há mais tempo vai passar na sua frente, não. O tempo médio para passar. Uma pergunta tradicional para magistratura. Quanto tempo leva para passar no concurso da magistratura? Eu falo assim, depende de cada um. Eu levei 4 anos e meio, mas eu trabalhei até 2 dias antes de tomar posse. Tem gente que se dedica, que consegue ter dedicação exclusiva e sabe aproveitar, porque nem sempre tempo de sobra. E você que está trabalhando, você que trabalha, você que tem mãe, você que é mãe, que tem casa para cuidar, você às vezes acha nem sempre ter 10 horas por dia sobrando ou não ter uma atividade significa aproveitamento. Se você tem essa oportunidade, aproveite. Quem trabalha às vezes fala assim, mas eu trabalho o dia inteiro. Quem não trabalha tem tempo, mas não tem um negócio que eu chamo de paz. Sabe o que é paz? Paz pode ser assim, ó, e pode ser assim, ó. Porque se você estiver agoniado, sem grana, também você não consegue fazer nada, brother. Se você está trabalhando, mas primeiro está sustentando, está pagando as coisas, está conseguindo cumprir as suas obrigações, beleza. Você tem que, dentro da sua realidade, parar de se comparar com a do outro, porque a do outro, a grama verde, às vezes é sintética, tem que se ligar nisso. Parar de se ligar no outro e pegar, minha realidade é essa aqui. Dá para eu fazer do limão uma limonada? É simples assim. Não adianta esperar que você, ou se lamentar. Meus filhos, se quiserem seguir carreira, eles vão ter uma facilidade muito grande comparada à minha realidade e à do Valcir. Agora, eu não sei se eles vão querer, velho, seguir. Eu não sei se eles vão topar, porque também vai ter preço para eles pagarem. Ah, mas para eles vai ser moleza. Quem disse? A prova é objetiva, é para todo mundo. Ah, não tem identificação? Não tem identificação. Tem a sessão de reidentificação. No primeiro momento que você vai aparecer para a banca, você é na prova oral. Eu treinei aqui em Brasília a filha do presidente do meu tribunal. O cara era o presidente e a filha dele estava fazendo um concurso. E ela, o medo dela, você não tem noção, Valcir. Era por ela ser filha. Ela falou, Aragonê, eu tenho medo de reprovar, vai ser uma humilhação muito grande. E aí eu falei, você não vai reprovar. Ou ser exigida a mais. E ela foi exigida a mais. Por ser filha. Ela foi exigida a mais e ela mandou bem pra cacete. Sabe o que aconteceu? Eu falei bem assim, mas não reprova, querida. Na prova oral, ela olhou pra mim bem séria e falou assim, reprova sim. Reprova sim. O último reprovado foi um tio meu. Poxa. Reprova sim. Eu acho que essa questão de aproveitar oportunidades, a gente tem que ter noção do que é o foco. O concurso da magistratura federal, ele exige algo um pouquinho mais profundo. O que vai cair na prova? Uma pergunta que todo mundo faz. O que vai cair no concurso? Óbvio. CESP já fala por si só, muito informativo. Os levantamentos, que depois esse material nós podemos disponibilizar, acho que não sei se vai dar tempo de nós passarmos, mas assim, as matérias básicas, nós temos que entender... Pode ir falando, deixa na tela, diretor, pode ir falando. Nós temos direito constitucional, ele não é um direito, vocês observem, façam um comparativo em relação às provas. Vamos pegar a magistratura estadual, o foco do direcionamento dos futuros processos também gerenciam muito o que será a cobrança depois. Então, as matérias, tentem imaginar sempre assim, isso aqui vai... tem potencial de um dia ser uma ação da Justiça Federal? Se sim, estudem. Se não, por exemplo, sucessões, direito civil... Não cai. Não tem. Direito penal, por exemplo, assim, nós temos uma restrição muito grande. Em contrapartida, nós temos crimes de lavagem, nós temos... crime cibernético, crime de lavagem, evasão de divisa,
Todos os crimes tributários, você tem que sacar muito. Você olha ambiental. Tem ambiental no concurso? Tem aqui, ó, ambiental. Quando dá aquela desgraça lá da Vale, dá em Brumadinho, dá na casa do cacete, ambiental. Pode ter desastre lá na região sul? Pode. Pode ter desastre aqui em Brasília? Pode. Minas Gerais é abrangido pelo TRF1. Você acha, meu filho, que vai vir pesado ambiental ou não? Se liga. E um adendo. Nós temos 72% do território nacional. Toda a região norte está abrangida com nossa competência. O Manaus, o Amazonas, Acre, Rondônia, Pará, todo ele está aqui. Ambiental é uma das apostas que eu faria, assim, com certeza, de que tem que descer ao extremo do detalhe. Minas, toda ela é da nossa jurisdição. A Vale, toda a treta da Vale vem para a Justiça Federal. Direitos indígenas, é uma outra área que está muito pesada aqui. Toda essa parte que nós tivemos da era Lava Jato, todo mundo focou na área criminal, Curitiba. Eu falo, o grande desafio do judiciário nem começou ainda. Por quê? Nós temos todas as ações de improbidade, nós temos todos os problemas ligados a ressarcimentos, estão começando a entrar as ações agora de improbidade aqui nas nossas varas, vocês vão ver. E a primeira região, ela tem a essência, ela tem o governo inteirinho. Inteirinho. Nós não temos, acho que 10% das ações. O governo federal está aqui. A área do direito administrativo, extremamente pesada, essa parte de servidores públicos, a parte de universidades, é o que eu falo. O concurseiro ele precisa ser ganhar um pouquinho a malandragem da rua. Vem cá. Deixa na tela, diretor. Eu quero que você vá falando e eu vou demarcando aqui. O constitucional, eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, a gente divide a cadeira de constitucional. O constitucional, para mim, o constitucional é a mãe da porra toda. Aqui. É porque decide tributário, ele decide se... Direito financeiro e tributário vai ter repercussão. Direito previdenciário vai ter repercussão. Processo penal vai ter repercussão. Econômico e proteção ao consumidor. Oremos CAD, que é administrativo. Está aqui. É administrativo e é econômico. Eu quero que você coloque qual é a pedra no sapato de cada um dos blocos. Qual é aquele que espanta o concurseiro, que deixa desesperado o concurseiro, até o concurseiro mais dedicado. Vai lá, bloco 1. Penal e processo penal, a gente estuda desde a graduação com a capacidade de traduzir para a realidade prática. Eu acho que a gente vem com um dia a dia já desde a graduação e mais tranquilo, não assusta tanto. Todo mundo tem uma certa paixão pelo direito penal desde o começo. O pessoal até brinca, né, que é namora com penal e casa com civil, né? É a primeira paixão. O direcionamento que eu falo assim, olhem os tributos, as leis especiais, os crimes em especial que nós temos e, essencialmente, jurisprudência. CESP cobra jurisprudência. Jurisprudência STF, STJ, matéria de penal tributário. Constitucional, eu falo nas nossas aulas, eu falo assim, o crédito do acerto não vai ficar para o Valcir, para o Aragonê, vai ficar lá para o professor de outra matéria, mas a gente é obrigado a passar, porque, para mim, Constitucional decide o concurso da área federal. E não é só da magistratura. Não é só do federal, não. Tem decidido tudo. É a área, porque é uma área que ou você domina, não é o que eu falo. É prazeroso, eu estou dando tributário também agora, no curso. Comecei recentemente. O que acontece é o seguinte, você ali consegue criar... O constitucional, ele é tão, vamos falar assim, o chato não negativo, porque cada vírgula que tem lá tem um significado. E ele precisa da atenção do detalhe. Constitucional, STF na veia. Informativo, porque nos concursos da magistratura federal eles não vão pedir conceito de Constituição, eles vão a parte da base ela é cobrada indiretamente dentro dos casos práticos, então esse é o ponto que eu alerta. Tá, bloco 1 econômico, então... Ele não é tão pesado, é mais texto da Constituição, ele não aprofunda tanto. O consumidor, eu diria assim, é uma das matérias que é fácil de você ganhar pontos. Tranquilo. Ele é quase como a ética do exame da ordem. O pau come, então, no bloco 1, no Constitucional. Previdenciário para TRF, aí a treta, né? Mas assim, previdenciário também, não fiquem, para a magistratura federal, atrelados muito a princípios. O que se cobra é a 813 básica, não é difícil o previdenciário. E jurisprudência. Que é fácil também. Não é difícil. O problema do previdenciário é que a gente não tem ele muito bem dado, ele é uma matéria opcional dentro da graduação. E mas aí, ele não é difícil aprender. Não, ele é uma chato. lei. A gente tem aversão. Mas eu acho que assim, a hora que você pegar a essência dele é muito fácil. Tá? E eu às vezes falo. Então, constitucional no bloco 1, no bloco 2. Civil, vamos analisar assim, é um civil diferenciado porque ele não desce tanto a questão de personalidade. Vejam aí, vícios redibitórios, aras, parte de contratos, obrigações. Observem que um juiz federal ele não vai ter ações
envolvendo sucessão, ele não vai ter problemas de direito de família, ele é mais no campo das obrigações, e aí vem muito aquelas as ações de indenização, responsabilidade civil, a responsabilidade civil estatal. Agora temos esse precedente. Responsabilidade civil, o pau come, não tem o que fazer. Ligando ao direito administrativo, mas vamos lá, a decisão recente do Supremo da imprescritibilidade das reparações 37, parágrafo 5º da Constituição. Então assim, foquem nessa linha aí. Processo civil, eu falo que eu só vi uma prova mais difícil de processo civil do que na da magistratura federal, que foi a da ESAF na PFN. Que lá mas foi a ESAF não faz mais prova, a ESAF era banca dos satangões, não faz mais prova. E eu consegui passar e brincava assim, que a prova, eu tinha uma dificuldade monstra com conceitos, como eu fiquei muito tempo longe da graduação, eu perdi muitos conceitos. E aí o que acontecia assim, brincava no meu tempo de concurseiro, que assim, se a prova tivesse pingando sangue, eu ia bem. Se caísse prova, aquela mais básica, eu me lascava. Diretor, como é que nós estamos de horário aí? Tá apertado? Não? Tá bom, tá bom. Vamos embora. Processo civil, jurisprudência. Tá? Informativos. Informativo STJ pesado. e STJ. Processo civil é STJ. E súmulas demais. Súmula tem que ter na cabeça, velho. Tem que ter na cabeça. Informativo, eu resumia. Tá? Hoje tem ferramentas aí disponíveis no mercado que são facilitadores. A gente pode falar, tem lá no Seu Direito. Mas um alerta, velho, pode olhar. É meu colega e eu sempre faço uma análise porque eu sou de antes do lançamento dele. Então eu já vinha com os meus resumos. Eu fazia porque para mim aquilo ele mensurava a minha dedicação. Fazer resumo, acompanhar informativo, você vê se você está evoluindo ou se está parado, no sentido não de conhecimento, de estudo mesmo, de dedicação. Mas eu falo assim, o único cuidado com o dizer que eu alerto os colegas assim, lá tem muita informação e a gente se desespera, porque a primeira tendência é nós lermos e entender, eu nunca vou memorizar tudo isso aí. E eu falo, vá na essência. Pega a decisão os pormenores aí, se você conseguir dar uma passada, e vai e volta. Mas processo civil, por conta do nosso horário aqui, é jurisprudência. Direito empresarial também é um direito empresarial diferenciado. Ele não adentra tanto na parte de registro de pessoa jurídica, aquelas classificações um tanto quanto inusitadas das várias formas, não é tanto. O direito empresarial ele está alguma coisa ligada aí à possibilidade da relação da fazenda cobrar ou não cobrar algum recurso em relação à recuperação judicial, falência, títulos de crédito. A parte financeiro e tributário. Financeiro, tributário é pesado. É um pesado, mas é jurisprudência. Eu estou dando agora o direito tributário. No nosso curso, como nós temos o foco da preparação para os colegas da estadual também, eu falo assim, parte geral, ele tem a magistratura estadual está ainda muito calcada em cima da parte geral. A parte dos concursos da federal são mais prática mesmo, de tributos em espécie. Você sabe, eu vou te fazer uma confissão, Eu nunca li o CTN. E é um pecado. Porque eu nunca li o CTN e, se Deus quiser, eu nunca vou ler. Nas aulas que eu estou dando agora, e os colegas que já estão tendo a oportunidade de ver, essencialmente assim, está tudo no texto da lei. Tá, mas o que eu fazia prova e consegui passar em alguns, tributário eu não sabia nada e continuo sem saber, mas passei, é o que interessava. Caía o que está na Constituição, a parte das limitações, e jurisprudência. E assim, mas vamos lá, a jurisprudência dos concursos da magistratura federal, eles são um pouquinho já mais em cima dos tributos em espécie. Sim. Eles já vão lá na PIS/COFINS. Não, colegas, calma, não significa dizer que vocês vão ter que decorar a alíquota, que vocês vão ter que definir tudo que está na base de cálculo, são elementos gerais, são os elementos do fato gerador com a diferencial, enquanto cobrado só como conceitos ou quando eles cobrados com exercício prático. Esse é o ponto. A Letícia está dizendo aqui que está adorando suas aulas, viu, você? Oxe, que bom, elogio. Sabe que para nós, até porque eu também estou iniciando. Então, assim, é muito importante. Eu sei que a gente tem um índice nosso. Eu acompanho suas aulas, eu vejo, e você está andando muito bem. Eu tenho feito assim, eu tenho me proposto assim. Eu sei que eu não sou perfeito, eu tenho muito a aprender ainda com os mestres, tá? Mas, assim, a dedicação. Pode faltar conhecimento ou sotaque estranho de italiano do interior, eu falo sempre assim, mas eu me empenho muito. Eu tenho acordado de madrugadas aí para tentar... Eu nunca me propus a ser o melhor professor. Eu nunca me propus a ser o cara que tem... Eu não tenho doutorado, eu não tenho mestrado, tá? Só para vocês saberem. Eu sempre me propus, eu acho que a gente tem a mesma pegada, de ser muito dedicado. Com certeza. De ser muito esforçado. O ponto... De tentar entregar conteúdo. Mas de tentar entregar não apenas conteúdo. Porque às vezes o cara não quer só informação vomitada. Às vezes eu paro no meio da aula, paro assim e falo, quando eu cheguei em tal fase, aconteceu essa merda aqui, me lasquei.
Porque todo mundo se lasca na vida. Na verdade, você se reprova mais do que passa. A Gilza gravou um vídeo sobre isso. A gente reprova mais do que passa. E eu desconfio quando o cara fala assim, passei em 17 concursos em um ano e desde o primeiro já saí passando. Eu desconfio. Porque ele é um cara muito fora da curva, muito fora do natural, e quem passa é o natural. Quem passa é o normal. E o cara anormal, ele assusta os outros. De um nível em diante, você começa a passar em tudo. Tá? Quem se Mas dedicar você reprovou mais, alguns tu tem um até histórico. chegar nesse nível lá. Eu nem sei hoje, mas eu com certeza eu reprovei mais de 40 concursos na minha vida. Mais. Fechando aqui por conta do nosso horário. Tributário, financeiro. Tá? Fiz concurso na área do Tribunal de Contas, muitos pedem como é que você fazia concurso em áreas completamente diferentes. É que eu trabalhava em municípios, então eu dominava um pouco o dia a dia prático. Então, a parte da legislação das leis orçamentárias, um pouco de lei de responsabilidade fiscal, uma noçãozinha de classificação da receita, mas o financeiro, se você pegar um pouquinho a essência, ele também é como o consumidor. São questões tipo ética no exame da ordem. Dá para pegar ali e garantir uns bons acertos. Direito administrativo, Bloco primeira região, eu falo para vocês, direito administrativo é, junto com o constitucional, talvez as duas matérias que mais... E a primeira região, por ter toda a estrutura do governo aqui, licitações, direitos dos servidores, está em voga aí, o concurseiro precisa estar atento ao dia a dia. Nós temos aí a reforma da Previdência em voga, os direitos dos servidores públicos. Vai explodir tudo aqui em Brasília. Por exemplo, assim, muitos não sabem, mas militar não é servidor público, no conceito nato. Então, assim, são expressões, e está aí as duas reformas, porque são diferentes, não sei, são questões que vão provocar o examinador a ele atentar. Ele é ser humano, eu falo nas aulas. O examinador é ser humano, ele lê notícia, ele também tem seus limites. Um cara ele pega lá do noticiário e bota na prova e o aluno não consegue juntar o Lé com o Cré. O professor, quando ele começa a fazer há muito tempo a mesma aula, a mesma matéria, ele começa a ter crise de criatividade para criar seus questionamentos diferentes, para não repetir. A mesma coisa acontece com os caras que montam essas questões. Nós montamos questões para o GRAM, e a gente tem essa dificuldade de dosar a mão, de fazer, são situações. Então, administrativo também, o administrativo, vejam, são leis esparsas, nós temos aí concessões, nós temos ligado já improbidade, nós temos a Constituição, os artigos, a parte que você mesmo está... É isso que eu falo, às vezes, os louros dos acertos não ficarão com os professores de direito constitucional. Mas a gente também não se incomoda, mas a gente não tem problema. Não, a gente quer que você passe, meu filho. O importante é o que eu falo, é o que eu quero ter o prazer de um dia me achar num aeroporto, alguém chegar e dizer assim, olha, nem que seja um pedacinho assim, você colaborou comigo, você me deu uma força. Eu estava em audiência esses dias, aí eu cheguei, era uma promotora que estava substituindo o colega, né, promotor. E ela chegou e falou assim, tudo bom? Você não sabe quem eu sou, não. Mas foi você que fez o meu recurso para entrar. Ela estava faltando 0,7, sabe? Na prova aberta, né? De promotor do DF. Foi você que fez o meu recurso. Eu falei, que bom, querida. Eu tenho muita gratidão e eu esperava o dia de poder te dar um abraço. Aí ela, você pode levantar? Eu falei, agora, dá um abraço. Eu falei, cara, aquilo ali você ganha a semana, né? Você ganha a semana, imagina. Não é grana, você ganha a semana naquele momento. Óbvio que a gente acaba se tornando um profissional. E o profissional, até para ele ter motivação, ele precisa ter o aspecto financeiro, tá? A retribuição. Mas eu falo para vocês, a imensa maioria dos colegas que eu vejo na docência não estão aí pelo financeiro. O dinheiro é consequência, velho. É claro que ele é importante. É o prazer, é o desafio. É o salário moral. Vocês sabem que a gente a gente traz esse vício do concurso para essa área, essa adrenalina, o desafio de você orientar, de você tentar chegar próximo do acerto. Você sente falta de fazer prova? Sinto, assim, não da agonia. Não da agonia, mas do desafio. Mas do desafio, sim. De ganhar do examinador? Sim. Então a ideia, a gente vem pra cá não é por isso, não? Sim. Quando eu fazia recurso era pelo quê? Eu falava, é a minha oportunidade de me meter as caras e falar assim, eu ganhei do examinador de novo. E eu vejo, às vezes a gente precisa provocar o aluno, fazendo ele se vislumbrar no cargo, ganhar dinheiro, aí todo mundo coloca lá foto de viajar, de fazer não sei o quê, como se aquilo fosse... A realidade do dia a dia. Não é, no fundo não é. A gente desenvolve essa adrenalina. É a nação nerd, velho. A gente tá falando com a nação nerd. É uma coisa administrativa, então, colegas, tá? Eu acho que informativo... O pau come aqui em administrativo. E assim, ambiental tem que ficar bem ligado, né? Quem tá acompanhando as aulas sabe que eu tento acalmar aí, tá? A gente sabe que é difícil, mas assim, não adianta você ficar com medo.
Não ouça o que nós estamos falando assim, pois eu não sou bom de administrativo, não adianta, não é para mim. Não é isso. Vai se dedicar. Você sabe interpretar? Corre atrás, você tá vendo o que você precisa correr atrás. Você sabe ligar 2 letras e saber o significado? Você é incapaz? Não é. Se alguma vez na vida, todo mundo quando foi fazer uma prova, qual foi a prova da graduação que você não sentiu aquele frio na barriga de achar que você ia ter um insucesso? Não foi todas as vezes. Quando eu era advogado, o advogado, a gente hoje sabe que a gente faz de conta que não sabe, mas o advogado faz a preparação das suas testemunhas, e se não fizer é incompetente. Não é novidade. E eu sempre falava assim, nós vamos tratar desleal, de 90% do que nós vamos tratar aqui não vai nem ser tocado na audiência. E a mesma coisa é o nosso dia a dia. Você tem que ter essa noção de que você vai trabalhar muito. Vamos lá, senão o pessoal vai arrancar minha cabeça. Ambiental. Temos toda a área ambiental, Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Eu mesmo julguei aquela extinção da renca, lá da reserva do cobre. Caiu aqui na primeira região, numa ação popular. Se lascou. Peguei lá e foi, deu a mídia. Ele disse assim, eu fujo, já tive todo esse problema da exposição. E assim, para mim, ótimo, sou muito orgulhoso da minha história, mas não gosto. A mídia para mim é uma consequência. Aí vai lá, todos os jornais do mundo, vê o seu nome lá e aí começa aquela pressão dos jornalistas. Então assim, primeira região tem a essência do direito ambiental na sua mão. Então eu acho que a próxima prova de direito ambiental, se o tribunal, a banca for justa, ela vai cobrar muito direito ambiental. Internacional. Temos aqui também todas as relações das embaixadas, tratados. Há poucos dias me entrou uma ação tributária quase bilionária de uma empresa pública aí envolvendo o Tratado de Itaipu. É uma questão... Que coisa legal. Então, sim, todo dia estou para julgar aí a história da política antidumping do leite. Então, assim, o direito internacional, essas relações... E mas, Brasília assim, tem um ponto especial, toda, né? TRF1. Toda a estrutura de embaixadas, consulados estão aqui. Eu falo assim, toda a parte de logística, de servidores, que envolve essas relações. Mas, assim, o importante que fica a ser dito, não vai se discutir, como nós tivemos em um determinado momento, nós tínhamos um examinador na área dos concursos da Procuradoria da República, que o cara era apaixonado pelos tratados, pelos casos lá de 1700. O cara fez uma geração aí de procuradores da República que passaram pela mão dele. O direito internacional público e privado, ele é muito mais de princípios, ele é muito mais da parte básica, ele não aprofunda. Nós não temos a necessidade, nós vamos ter algumas relações da ONU, nós tivemos aí nesses processos da própria Lava Jato envolvendo o ex-presidente. Esses recursos para a ONU, tem validade, não tem? Qual é a hierarquia que um tratado vai entrar? Direito tributário, o tratado internacional revoga mesmo a legislação interna? Como é que ficam as relações? Ele fica assim, num aspecto, ele não é tão especializado. Não é tão difícil. Não, ele não é aquela... É o básico que a gente aprende. Dá para sobreviver com aquilo que vocês já viram na graduação. Então, no bloco 3, você tem que tomar muito cuidado com o administrativo. Valci, a gente tem hora, porque o pessoal vai usar o estúdio. Eu tenho que conduzir já para o final. Tem gente aqui falando, não acaba não. Infelizmente a gente tem as limitações. Eu adorei o nosso papo. O concurso do TRF1, a gente vai ter outros eventos voltados para ele, não vai rolar apenas esse aqui. Hoje a gente queria que você tivesse uma dimensão de onde você está se metendo. O concurso está chegando, a responsabilidade é grande. Mas eu te digo, toda vez que ele fala assim, eu vou pegar uma causa bilionária, na hora dá um misto. Você pega uma causa daquelas bagaceiras mesmo, eu estava julgando o maior valor da causa daqui do DF, 20 bilhões de reais. Rapaz, você olha, é um desafio do cacete, mas a gente faz parte da nação nerd, velho. Vocês também. Quando o cara faz parte da nação nerd, quando pega aqui aquele arroz com feijão, é igual matar barata, né? Sempre aparece outro. Agora, quando você pega aquele bagaceira, qual é o que você vai lembrar? Qual é o que você vai carregar ali na história? É o bagaceira, meu irmão. Tem a parte ruim, que é você fazer, mas tem a parte boa, que é você vencer o desafio que foi colocado nas suas mãos. É disso que a gente fala. A gente está aqui é dentro da nação nerd mesmo. Quem vem para cá para juiz, quem vem para procurador, quem vem para defensor, não é o cara que quer ficar rico. O cara que quer ficar rico está advogando ou estudando para tabelião. Aqui você vai ter uma grana justa, vai viver bem, mas você vai ter um salário moral incrível, meu irmão. Se você quer, pode vir. Se você acha que você não é gênio, pode vir. O lugar é aqui. Dá pra gente se preparar? Dá. O GRAN foi montado aqui uma estrutura de peso.
E quando eu falo de peso, não é de peso da balança, não, que nós dois somos magrinhos. É de peso porque foi colocado um time muito forte em todas as disciplinas. Um time muito forte que está entrando com videoaula, com audioaula, com aula em PDF e com toda a estrutura de tecnologia que a galera daqui faz, inclusive aqui, ó, aula no aplicativo. Você não tem isso. Você não tem isso. A realidade que é trazida para cá, as ferramentas de tecnologia que são apresentadas dia após dia, me deixam de queixo caído, velho. E uma coisa que me chamou a atenção, Arangoni, é que nós aparecemos para vocês. Mas da mesma forma que nós temos no nosso gabinete, nós temos uma estrutura de profissionais atrás de nós. Olha aqui atrás. Tá, que nos fazem, nos jogam. Nós, no fundo, somos meio que quase como os atores que pegam lá o roteiro pronto e vai lá interpretar. A gente é uma peça na engrenagem. Sim, o GRAM é show de bola. A palavra é essa, e eu sou novo na casa. Tá? E assim, relutei muito tempo entrar nesse mercado. Também tem outras experiências em outros locais, não desmereço, mas assim, o GRAM está montando, não é à toa que ele é um dos maiores, se não é o maior, em termos de história e de preparação. E ele está entrando, tá ali no pódio. E está entrando muito forte nessa área desse aluno diferenciado. É o que eu falo para os meninos aqui da estrutura, que às vezes eles estão acostumados a um perfil de aula que nós somos diferentes, porque às vezes a gente fica um pouco constrangido, porque você vai muito em detalhes. E eu tento sempre alertar a equipe técnica de que esse é uma realidade, porque vocês são diferenciados, vocês são exigentes, vocês têm já um nível diferencial. Mesmo. E assim, e essa é a proposta do curso do GRAM, e isso é o desafio que nos foi passado, de tentar sermos assim. Nós não vamos ser perfeitos, é aquilo que eu falo, é humanamente impossível dominar tudo, a gente vai errar, a gente tem que ter humildade de reconhecer e querer melhorar. Eu me preocupo muito em acalmar para que as pessoas, aquilo que eu falo, aluno médio, eu não tenho condições hoje de lecionar nem buscando o conceito básico, porque eu presumo que a pessoa tem que ser puxada para cima, né? E também eu não posso pegar feliz de você, quando assiste uma aula e diz assim, não aprendi nada de novo aí. Ótimo. Não fique bravo eu falo, não fique bravo com o professor, seja feliz. Seja feliz, isso é importante. Agora, nós focamos o aluno médio e um aluno diferenciado. A gente começa no detalhe, aqui no basicão e vai apertando, até chegar no detalhe que às vezes o cara não ouviu. E eu me preocupo muito, e eu falo isso mesmo nas contas, antes mesmo de lecionar, que me preocupa muito, porque eu sei o desafio que muitos de vocês fazem para tirar aquele R$31, as 12 parcelas, e colocar, investir no sonho. E você não está investindo só grana. É sonho, é tempo, é vida. É coração. É tudo. É uma expectativa e é uma responsabilidade monstra para nós. E isso nos faz termos esse dever, tá? Esse dever de tentar fazer o melhor, aquilo que está ao nosso alcance. Caímos cedo da madrugada, ontem mesmo nós inauguramos um novo estúdio lá, chegamos lá, tinha 7 horas da manhã, a coisa estava funcionando, a aula ontem, eu disse assim, para os meninos não saírem, disse assim, a matéria já era teórica e foi aí a gente, para não adiar, não fazer, foi se ajustando ali, não ficou aquela perfeição, mas vida Casa nova, né? Casa nova a gente sempre tem os detalhes para ajustar. Mas é show. Vocês vão ver a qualidade do material. Muito obrigado por todo mundo que acompanhou. Obrigado, foi um prazer. Valci. Obrigado, Valci. Para quem não sabe, o Valci é um cara fantástico. Do jeito que você está vendo aqui, ele é do lado de fora. Gente boa toda a vida. Às vezes eu ligo para tirar uma dúvida, para a gente conversar, acertar os bigodes, né, Valci? Aí. Da divisão da matéria. É um cara tranquilo toda a vida. Gente boa toda a vida. E eu tenho certeza que vai ser colega de vocês lá no curso de formação dos novos juízes federais. Da última turma, eu tive o privilégio, eu estava chegando em Brasília, toda a última turma, não os 100 aprovados, mas acho que mais de 50 deles. Você recepcionou a galera. Eu trabalhei com eles ficaram fazendo a parte prática no meu gabinete, eu acolhi eles e fui dando aquelas direcionadas, os direcionamentos. Aí é um prazer, será um prazer mesmo. E eu falo só para vocês um alerta, me perdoe, mas eu vou fazer isso. Colegas, é o último grande concurso da Magistratura Federal com um número de vagas que vocês estão assistindo. O edital pode aparecer lá com uma vaga só. Esqueçam o número de vaga de edital. Mas é a última grande oportunidade de nomeados. Se dediquem de corpo, alma, cortem. Eu sei que eu não assisti um jogo da última Copa do Mundo. Não assisti. Eu me isolava no meu quartinho, todo mundo saía para assistir o jogo, eu não assisti. Eu fiquei sabendo do resultado da penúltima, 2014. Nossa, isso, já tivemos a Copa do Mundo do Brasil, eu não assisti um único jogo, porque eu estava na parte final. Quem quer algo diferenciado, nós somos 200 milhões de habitantes e nós somos pouco mais de 18 mil magistrados.
Magistratura Federal somos pouco ali na faixa de 1.800, ou seja, é um número seleto, é um público seleto. Se você quer entrar nele, você vai ter que pagar o seu preço. Corte. E não é aquela história de estuda meia hora, quer passar na prova objetiva, quer ser no próximo, faça valer o seu desafio. Faça valer a pena. Faça valer a pena. Então, só esse alerta aí para que vocês aproveitem. E dá tempo. 10 meses, dá para fazer. Olha, e se não for nesse, você vai atingir um nível que você vai passar nos próximos. E amanhã depois, você vai encaminhar a sua vida. É isso. Obrigado, moçada. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.